O cultivo do guaraná é um dos arranjos produtivos mais importantes para as populações amazônicas. E as pesquisas não cessam em torno dessa cultivar. Melhoramento genético para resistência a pragas e doenças e, principalmente, variedades que apontem para uma alta produtividade. É isso que nós vamos conhecer na Embrapa Amazônia Ocidental. E você acompanha a partir de agora. Nos arranjos produtivos amazônicos, uma característica importante é a economia de subsistência, identificado as cultivas mais apropriadas para o desenvolvimento da lavoura, que promove a organização dos agricultores na região. Uma das principais culturas desse arranjo é o guaraná. Para conhecer melhor sobre essa produção, chegamos na Embrapa Amazônia Ocidental. O guaraná é a planta típica da Amazônia e a sua história é cercada do misticismo digno dos contos das tribos antigas que habitavam em nossa região antes do descobrimento por homens brancos. Um fruto que até os dias atuais é de grande importância aos produtores rurais do estado do Amazonas. Essa importância é evidenciada pela demanda de empresas do ramo de refrigerantes e energéticos, que são os principais consumidores da maior parte da produção do estado. Nos últimos 30 anos, a Embrapa tem investido nas técnicas de melhoramento do plantio e produção do guaraná, visando um melhor material para pequenos e grandes produtores. As pesquisas têm mostrado que a produtividade vem aumentando. Na sede da empresa, que fica na rodovia AM010, quilômetro 29, zona rural de Manaus, existe um campo experimental, onde são feitas as experiências com o guaraná. Essas plantas, que são modificadas e melhoradas, são chamadas pelos pesquisadores de cultivares. Com 20 anos dedicados às pesquisas com guaraná, o pesquisador Firmino José Nascimento nos falou sobre os avanços alcançados com as cultivares. Dentre elas, pode-se destacar as BRS Maués. Como fruto desses 30 anos de pesquisa com o guaraná, procurando essa parte da resistência e produtividade, nós já fizemos 18 cultivares foram criados, 18 cultivares para indicar para o produtor com essas duas características, produtividade e resistência. Aqui nós temos a cultivar, que nós chamamos que é a principal cultivar nossa, porque é uma planta que ela se adapta muito bem, é a BRS Maués. A BRS Maués se adapta muito bem aos ambientes, né? Mesmo sem a alta tecnologia, consegue se produzir uma boa quantidade de fruto nessas plantas, tá? Então nós temos aqui a visão, né, dos ramos totalmente carregado dessa planta, né, dessa cultivar. Essa cultivar ela foi lançada em 1999, foi a primeira fase de lançamento, foram duas cultivares, a BRS Maués e a BRS Amazonas. Então nós estamos mostrando aqui a BRS Maués. Então nós temos esta planta, tá? E temos essa planta aqui em seguida, tá? Para vocês verificarem o potencial produtivo desse material. As cultivares de guaranazeiro são plantas melhoradas que têm como vantagens a alta produtividade e a resistência genética à antracnose, principal doença que afeta o cultivo de guaraná no Amazonas e que causa perdas totais de produção. Por serem plantas resistentes à doença, para o pesquisador José Clério Rezende, elas dispensam o uso de fungicidas. E ainda, por serem mais produtivas, o plantio dessas cultivares possibilita aumentar a produção sem aumentar a extensão das áreas de plantio. Com isso também se evita o desmatamento de novas áreas. Hoje a gente tem basicamente o objetivo de ter plantas mais produtivas, como já falou, hoje nós temos plantas que produzem 18 vezes mais do que o produtor cultiva hoje, planta hoje.
a 18 a 20 vezes, como a gente vai ver o caso de cultivar Luséia, cultivar a BRC Amazonas, Maués, mais de 20 vezes. Algumas dessas plantas, como no caso do Maués e do Luséia, além de produzir 20 vezes mais a quantidade, né, produz 4, 5 vezes mais cafeína, o que interessa para a indústria de refrigerantes. E o fato de uma planta produzir 15 a 20 vezes mais que a outra implica em controle de meio ambiente, proteção do meio ambiente. Significa que você não precisa expandir a área, não tem que desmatar mais, porque numa área reduzida você consegue produzir exatamente a demanda para aquela família, para manter aquela família economicamente na propriedade rural, e com área diminuta. Por exemplo, as cultivares antigas, se nós tivéssemos que produzir, por exemplo, 1 tonelada, nós íamos produzir em torno de 12 hectares. Hoje, com essas cultivares mais recentes, ele vai produzir 1 tonelada e meia com 1 hectare. A umidade na Amazônia é um celeiro de milhões de fungos que facilitam o desenvolvimento de doenças que prejudicam a produção agrícola, sendo um fator limitante para o cultivo do guaraná. Isso é um grande desafio para a pesquisa que busca no melhoramento das espécies de plantas. Para a Embrapa, o importante para as pesquisas é conseguir manter uma produção resistente a essas doenças, já que o fungo pode ser controlado e manter-se estável. É necessário obter plantas que mantenham a alta produtividade em ambientes diversos, alcançando uma média que vai de 10 a 30 anos, sem perder a capacidade de produção. Então, o nosso objetivo é o seguinte, é produzir plantas que tenham uma resistência estável, que seja durável, porque o guaraná é uma planta perene. A gente cultiva o guaraná e espera que vai cultivar durante 30, 40, 50 anos. Não é como um milho, como feijão, como feijão de praia que a gente planta todo ano, pode substituir. No caso do guaranazeiro, se a planta não for resistente, se ela não mantiver essa resistência estável, não dá para substituir do ano, porque o custo de produção de uma muda é muito alto. Hoje uma muda custa R$ 5 e R$ 7. Então não dá para o agricultor substituir todo ano. Então essa preocupação, não é que ela não tenha nenhuma doença, é que ela tenha doença, mas a quantidade de doença seja estável, não só no local, em diferentes anos, na sequência dos anos, mas também em locais diferentes. De forma que eu possa recomendar, por exemplo, Ucará, para Parintins, para Pauini, talvez, Japurá. Hoje existem já 18 municípios que se cultivam guaraná do Amazonas. Lógico que, paralelamente, foi desenvolvido outros trabalhos de pesquisa, como adubação, o melhoramento da poda da cultura, o controle da própria antracnose através do fungicida. Então, no decorrer desses anos, foi elaborado o que nós temos aqui, que chamamos até de uma cartilha, é um sistema de produção para quem quer produzir o guaraná, entendeu? Aqui tem como fazer a coisa certa. A seguir, vamos conhecer o empreendedorismo que envolve a criação de codornas no estado de Roraima.